Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B, tudo certo com vocês aí? Trouxe aqui para vocês o nosso episódio número 56, já nessa reta final de 2025, onde a gente vai discutir a solução para 4 temas que o marketing B2B precisa transcender. Já deu, gente, a gente precisa resolver esses 4 assuntos. E tu quer saber quais são esses 4 temas? Fica aí com a gente que eu vou explicar quais são e por que a gente escolheu esses 4, beleza? Vai me acompanhar nesse episódio o Juliano Dutini, que é sócio fundador da Conversa Tech e meu companheiro aqui de podcast, e também nossa convidada especial, a Simone Justino, que é diretora de marketing na Delphia e também curadora do livro Jornada Marketing B2B, que eu vou contar um pouquinho aqui também no episódio sobre essa publicação que vale a pena você conhecer. Mas antes disso, eu quero te lembrar que o Conversa B2B é produzido e oferecido pela Conversa Tech, que você já sabe, é a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas, que pode te ajudar com os desafios de geração de receita aí para 2026, beleza? A gente também tem a nossa newsletter, que é gratuita, onde a gente compartilha ali com você nossos principais insights, nossos principais pensamentos, tá? Se inscreve, o link da newsletter tá aqui no descritivo. Lembra de seguir a gente no seu tocador de podcast, você pode seguir a gente também lá no YouTube, vale a pena dar estrelinha, vale a pena dar joinha, enfim, fica por perto que sempre tem coisa boa acontecendo por aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos lá para essa conversa do episódio 56. Muito bem, pessoal, estamos aqui a postos. Quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas para aquele Simone que está aqui hoje visitando os estúdios Conversa B2B. Tudo bem, Simone? Um prazer te receber aqui. Oi, Gui, oi, Gil, oi, ouvintes, muito prazer. Eu que digo que é um privilégio estar aqui conversando com vocês de um conteúdo rico. Adoro falar de marketing B2B, espero poder agregar aí para todo mundo. Muito bem, Simone. E também meu companheiro de mesa aqui, o Gil Dutini. Fala, Gil, tudo certo por aí? Fala, Gui, tudo bem? Bem-vinda, Simone. Já estamos um tempo falando de gravar isso e aí acho que temos um bom motivo, talvez, né, para gravar esse episódio aí contigo agora, que o Gui vai botar Não, aí pra gente. Exato. temos um bom motivo. Eu vou até contar para quem está nos ouvindo aqui a história desse episódio. Vamos lá, rapidinho. Chegou na nossa mão um estudo super legal, que como sempre a gente deixa os links dos estudos aqui citados, né? Então esse estudo é do CMI, do Content Marketing Institute, onde eles trouxeram os insights e tendências do Content Marketing para 2026. Então, um estudo obrigatório aí, pessoal. A gente vai falar bastante dele aqui no episódio. Puta, a gente estava dando uma olhada nesse estudo, um monte de insights legais, e em paralelo a gente ficou sabendo que a Simone, junto com a turma da Delphi, ela já vai contar melhor essa história, estava lançando uma publicação, um livro, o Jornada Marketing B2B. E a gente dando uma olhada no livro, vários temas que a gente viu no estudo estavam contidos no livro também. A gente falou, aqui está o sinal para a gente chamar a Simone e discutir alguns temas que a gente viu ali, que estão tanto no livro quanto no estudo, que com certeza tem apurrinhado tua vida aí que está nos ouvindo, porque são assuntos que estão há um tempo já na pauta do marqueteiro B2B, mas que tem demandado bastante, demanda energia, mas que por algum motivo não estão tracionando como deveria, pelo menos na nossa visão. Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje, alguns temas que vêm aí dando trabalho para tracionar dentro das áreas de marketing B2B. Mas antes da gente entrar aqui nos temas que a gente selecionou, ô Simone, conta pra gente um pouco aqui, pra audiência também, da onde que veio essa ideia do livro, porque a gente estava até comentando que hoje em dia são raras essas... Bom, no Brasil já é raro ter uma publicação, sempre foi raro ter publicações voltadas para o marketing B2B. E hoje em dia, né, publicações estão ficando mais raras ainda. Então conta aqui pra gente de onde surgiu a ideia, essa iniciativa de lançar o livro, enfim, como é que foi esse processo aí? Legal. Bom, esse livro ele nasce de uma dor, que é essa justa que você está comentando, a escassez de bibliografia de marketing B2B. Porque existe uma diferença de estar inserida num contexto de B2B do que estar no B2C.
Uhum. E eu mesmo fiz um MBA de gestão executiva, em que parte do repertório desse MBA tinha marketing, e os próprios professores trazem a dificuldade de trazer cases práticos sobre B2B. Quando a gente fala de B2B, lá vem um case de maquinário pesado. Mas a gente que está, por exemplo, em serviços, ainda mais consultivos, ou Uhum. a venda do intangível, a gente sente falta de ter cases práticos, em que a gente possa justamente se basear, usar como uma defesa para o investimento dentro da nossa estrutura de marketing. E foi justamente dessa escassez que a gente teve esse insight. Então, começou com o Rodrigo, que é o nosso CEO, né? Eu fui convidada para um evento de marketing B2B e era justamente nas minhas férias. E o Rodrigo, que é o nosso presidente super engajado aí com a temática de marketing, ele falou: não, eu vou e faço a apresentação. Então, eu construí aí junto com a equipe todo o storytelling da apresentação e ele foi nos representar brilhantemente. E o conteúdo foi tão bacana porque lá, Guigio, a gente fala um pouco também como a Delphia vem se sobressaindo nesse movimento de uma marca B2B, porque a gente é uma consultoria, né? E eu venho olhando muito que a consultoria ela nasceu para ficar atrás das cortinas. E a gente vem surfando contra a corrente, tornando essa marca ou fazendo com que essa marca se torne protagonista. Então, a gente tinha muito o que compartilhar naquele evento Uhum. de marketing com aquelas pessoas ali. E o Rodrigo terminou a apresentação e esse conteúdo gerou muito interesse das pessoas que estavam ali. E aí a gente já é muito parceiro da jornada colaborativa, que é o grupo que idealiza isso. A gente já fez outros livros com ele, como Observabilidade, Experiência do Cliente, e dali, com esse interesse, a jornada colaborativa também falou: cara, por que não juntar o desejo e esse interesse em fazer uma bibliografia a respeito? E aí surge essa bibliografia que é muito bacana, como o nome mesmo já diz, colaborativa, porque a gente reúne um grupo de profissionais focados em marketing B2B e cada um que já vive esse contexto. Então, tem profissionais da área de tecnologia, da área de farma e outros segmentos, e a gente reúne para cada um trazer a sua contribuição. Por isso, o livro ele é muito rico. A gente fala de ABM, fala de branding, fala de novos investimentos, IA, a gente fala de muitos outros assuntos que são importantes e são necessários para o marketing B2B. E são 2 anos que a gente vem trabalhando nesse livro, porque administrar aí mais de 15 autores realmente foi desafiador. E aí, por fim, né, essa criança vai nascer agora na quinta-feira com um coquetel, justamente para celebrar com a presença de autores, familiares e principalmente profissionais de marketing B2B. Muito legal, de verdade, parabéns pela iniciativa. Para quem está aqui nos ouvindo, o livro já está disponível, certo, Simone, para compra? Sim, ele já está disponível para compra e tem algo especial, né? Eu faço parte do time de curadores, também escrevo alguns capítulos. Além da Delphi, a empresa em que eu trabalho, ser patrocinadora, o livro tem uma causa nobre, porque parte das vendas do livro vai ser destinado a uma instituição de caridade chamada Oh, AME, legal. uma instituição que trata de causas de escleroses múltiplas. Então, a gente tem aí um movimento de aumentar essa bibliografia e, ao mesmo tempo, aí uma causa nobre envolvida. Muito bem. Então, veja só, você pode então, né, ter acesso a um conteúdo de primeira e ainda contribuir com essa causa super relevante. O link para vocês acessarem aqui o livro na Amazon tá aqui no descritivo do episódio, o Jornada Marketing B2B. Recomendo bastante aí a leitura. E bora lá. Então a gente vai discutir um pouco então de alguns assuntos que inclusive o livro trata com bastante profundidade. Então vamos lá. Seguinte, a gente selecionou 4 temáticas que, de novo, estavam presentes no estudo, estavam presentes no livro, para a gente discutir aqui, eu, a Simone e o Gil, beleza? E aí a gente vai começar aqui falando um pouco da bendita da IA, que não tem jeito, turma. Isso aqui a gente tem que discutir. O que acontece? A gente tem esse tema das áreas de marketing querendo fazer uma adoção intensiva da IA. Porém, essa missão não tem sido simples e por muitas vezes não tem sido bem sucedida. O estudo do Content Marketing Institute que eu comentei no início aqui do episódio, ele traz um dado aqui de qual que é o nível de maturidade da adoção da IA nas áreas de marketing hoje. E 68% dos profissionais entrevistados afirmam que a IA está num processo ou de desenvolvimento ainda dentro da área,
ou ainda em fase exploratória ali, tateando, né, o potencial dela para o resultado do marketing. E tem um outro dado aqui que eu vou incluir, que esse é um dado já meio clássico aí, anda rodando bastante os feeds de LinkedIn, conversas aí de lideranças, que é um estudo do MIT, que também a gente vai deixar aqui o link, que afirma que 95% das empresas que tentaram usar IA para acelerar a receita falharam nessa missão. E, cara, 95%. Assim, é um volume muito alto. O que acontece, gente? A visão que dá isso é de que ainda tem muita dúvida por parte dos profissionais. Aí falar especificamente do marketing, tá? Ainda tem muita dúvida dos profissionais de marketing sobre qual que é o potencial da IA para essas áreas, né? Qual que é o objetivo que eu, como líder de marketing, deveria ter ao trazer a IA de maneira mais intensiva ou menos intensiva para a área, né? O que eu posso esperar, gerar de expectativa real hoje, tá, gente? Eu sei que daqui a 6 meses já tá em outro rolê. A IA é muito dinâmica, obviamente. E esse é um ponto que eu queria discutir aqui contigo, Simone. Queria que você me ajudasse nessa reflexão. E até pegando tanto o que vocês trouxeram no livro, quanto a tua experiência prática na Delphia. Quando se fala em IA, que tipo de expectativa vocês têm gerado dentro da Delphia? Que tipo de uso você entende que faz mais sentido os profissionais, os líderes de marketing fazerem nesse momento atual e importante, né? Com um pezinho no chão, né, Simone? Não adianta também a gente achar que do dia para a noite eu vou ser uma empresa IA first, sabe? Sendo que ainda tem uma novidade aqui, né? Um tema recente ainda e que não faria sentido fazer uma cobrança de um uso tão intensivo, imagino, né? Eu costumo dizer que a IA é o oxigênio, mas o humano é o pulmão, né? Então, algo que é muito importante nessa questão do IA é a gente entender que o diferencial competitivo está na capacidade humana de contar história, interpretar dados e ter coerência de marca. Isso a IA não vai saber fazer. E o fator de sucesso é justamente o domínio da competência da equipe com a IA. Então, a preocupação que eu vejo da maioria das pessoas é se preocupar muito com a IA, a parte do software, mas a gente não deixar na agenda a capacitação da equipe em comandar essa IA. Né? Uhum, Então, eu vejo a IA hoje como uma ferramenta de bastante otimização dos nossos trabalhos, como, por exemplo, a parte de criação. Cada vez mais a gente tem grandes marcas, por exemplo, a Tully Beans recentemente lançou uma campanha com IA. uhum, Mas quem está comandando essa parte dos agentes tem um humano por trás. Né? Então, eu vejo a IA me ajudando muito. Aqui também na Delphia, a gente está nessa discussão bastante intensa sobre até onde que a gente vai usar a IA. Então, esses dias eu até mesmo falei com o meu time, porque cada vez mais nessas histórias de contar histórias, a gente tem muito a parte de conteúdo, e aí eu olho muito para o meu time de redação, que são uhum. pessoas. E esse movimento, Gui, de ter um tom de voz de marca estruturado, uma marca muito consolidada, né? Faz falta a gente ter um grande, acho que o maior dor do time de marketing é headcount, né? Então, eu tenho um grupo de redatores que vai de fato contar minha história com consistência, usando o tom de voz, mas é uma ferramenta que eu acredito muito que um agente de IA poderia nos apoiar nisso. Então, uma demanda que eu pedi para o meu time é: vamos começar a olhar a IA como um agente importante do trabalho de redação, educando de repente uma IA para nos ajudar nesse trabalho de geração de conteúdo que, para a parte de marketing B2B, é muito fundamental. Geração de material rico, a forma como a gente fala em todos os canais, papers. Então, a gente começou um trabalho de estudo sobre qual a IA que vai ajudar a gente nesse sentido. Porém, ela vai ser um apoio para a inteligência do meu grupo, do meu núcleo de conteúdo na geração disso, porque é esse grupo que vai ter que comandar essa IA, e para isso eu estou provisionando aí como é que eu vou investir no domínio e da competência do meu time para poder liderar uma IA, fazer um trabalho que vai nos apoiar na jornada de contar histórias autênticas e manter a consistência da marca. Boa. Puta, e é bem por aí mesmo. É por isso que o tema assistente, né? É isso, é para realmente conseguir alavancar a capacidade de produção do ser humano que está ali. Vou falar da nossa experiência aqui da Conversa Tech. É muito em linha com o que tu está falando também, Simone. Obviamente que tem
o profissional capacitado, né, com repertório, que tem ali uma capacidade de análise alta, vai fazer um ótimo uso de IA e ela vai ser bastante útil para ele. Não é a mesma verdade se a gente for pegar um profissional que tem pouquíssima experiência e tudo mais, também você acaba vendo que a IA acaba tentando suprir uma lacuna que não funciona, porque não tem aquele olhar humano, né, aquela visão ali mais aguçada para identificar o que do que está saindo de lá faz sentido na ponta. Mas em termos de áreas que a gente usa, é bastante isso. Parte de criação não tem segredo, gente. Parte de criação é importantíssima, assim, redação, sem dúvida. Parte de análise de dados, ela é bastante útil também. Às vezes tem um volume alto de dados ali, cara, passa ali por uma ferramenta de IA, né? Tem, enfim, aí várias. Tem o ChatGPT, mas tem um monte de outras aí, né? Que ela também vai aumentar a capacidade humana de lidar com uma quantidade de dados muito, muito alta. Então, assim, no final das contas, a ideia é gerar mais produtividade para os profissionais, né? A gente diz que esse fator de sucesso não é o orçamento da tecnologia em si, né, Gui e Gil? A gente sabe que hoje tem muitas IAs com custos aí bem acessíveis. A questão é que a gente muitas vezes se vê com um time. A gente diz na Delphi, como a gente é uma curadoria, a gente todo dia vê que lança-se uma nova tecnologia, um novo software, mas como você filtra aquilo que realmente importa para sua estrutura? Então, às vezes, eu vejo o meu próprio time com um monte de ferramenta, mas eles mesmo, quando vão me demonstrar, eles não conseguem mostrar todas as habilidades. Por quê? Porque há uma dificuldade ainda da gente entender como que essa IA vai funcionar. Por isso que eu acho que eu sou uma entusiasta de pensar na IA como um agente de transformação, mas no humano em primeiro plano, em sabendo operacionar essa IA para que ele possa ter realmente o sucesso dentro do ambiente de cada área. Boa, legal. Ô Gil, tu ouvindo isso, assim, que tipo de objetivo tu acha que faz mais sentido os profissionais e líderes de marketing terem hoje em mente na hora que eles olham para a IA? Que Acho que tipo de ambição o uso da ferramenta deve gerar ali, de novo, sendo o pé no chão, para esses profissionais? Cara, acho que a Simone deu o caminho das pedras aí. Acho que tem um pouco de separar o que é tecnologia e o que é pessoas, né, para conseguir tirar o melhor dessa junção, explorando em conjunto aí as ferramentas. Até porque isso de capacitar passa muito por todo mundo experimentar, né? Não tem uma... Cada dia mais a gente tem menos tempo de aprender. Se você aprende, né, usando um pouco dessa lógica, sendo curioso, que eu acho que é o elemento, né, hoje em dia, escolher uma pessoa para a equipe, a curiosidade é um item que cada vez mais importante, porque é uma questão de você, cara, né, uma dinâmica de ir explorando e descobrindo as capacidades que a ferramenta te dá. Eu só acrescentaria a questão nessa separação do humano, acho que tem duas coisas, e aí indo para o aspecto humano. A primeira é a clareza estratégica, né, que é a questão de ter um alinhamento claro, né, da estratégia, porque esse indivíduo, ao usar né, ele vai, se ele está mal direcionado e a tendência é que a produtividade aumente, né, ele vai produzir mais coisas do ponto de vista, por exemplo, de conteúdo desalinhado, por assim dizer. Então, assim, é muito importante que ele tenha, né, acho que cuidar desse alinhamento hoje em dia é muito mais crítico, por questão de não só de volume, mas porque você está treinando uma máquina ali e tal, né? É a velha história, entrou da informação ruim, o resultado vai ser ruim. Isso funciona, né? Se a gente pensar no modelo briefing, era assim, bota lá a coisa errada, vai receber coisa que não funciona. Então, eu acho que esse alinhamento, e eu acho que o Gui resvalou aí na questão do profissional ter mais... A palavra talvez não seja maturidade, e talvez não seja experiência também, não sei muito bem como é que... Vou usar aqui senso crítico, a Simone depois pode É isso complementar mesmo. aí. Eu acho que exige uma capacidade de um senso crítico, que é porque, assim, né, ao usar, você encontra, se você, né, bem sabe o ponto de partida, é onde você quer chegar, por exemplo, né, para contar uma história, você está bem embasado
né, em toda a estratégia, os caminhos, qual a função daquele conteúdo num cenário mais amplo e tudo mais, e você está ali trabalhando nele, o risco desse senso crítico, acho que o pior deles é ele perder a humanidade. Ele realmente, se você deixar, os textos podem ficar muito bons, mas o muito bom não é suficiente para engajar e para conectar, porque aí a gente envolve outros elementos humanos, sensações, sentimentos e tudo mais. E aí esse alinhamento também, né, da forma da Delphi ou do cliente, o que quer que seja, de se colocar no mundo, vai ser cada vez mais importante para que para que isso não se perca. E mais que isso, mantenha um diferencial, porque no final do dia é uma ferramenta que está disponível para os concorrentes também. Se os concorrentes estão fazendo da mesma forma, se você não garante esses elementos diferenciais, você não vai gerar engajamento e vai cair na vala comum de um monte de conteúdo sendo produzido para quase nada, né? Sabe que você trouxe um ponto, né? Eu fui num evento essas semanas atrás com um grupo de líderes de marketing, e uma coisa que surgiu nessa discussão que eu achei bem interessante é como é que fica a questão do compliance ou mesmo da questão da governança, né, com o uso da inteligência artificial. Porque hoje a gente, antes de ter inteligência artificial, a gente se preocupava muito com a questão do plágio, com a questão do direito intelectual. Como é que Verdade. isso vai ficar com a entrada disso? Porque hoje, seja no ambiente de tecnologia a qual eu me insiro, a gente vai falar de alguma coisa, e se eu estou jogando na IA, muito provavelmente a resposta que essa IA vai me dar, ela vai me dar também para o meu concorrente que está falando sobre a mesma tecnologia ou sobre um mesmo assunto. Como é que a gente garante essa questão Pois de é. integridade, né? No meio disso tudo, como é que vocês veem isso? Eu vejo uma bagunça. Não, não, mas de fato, tem coisa que não tem resposta. Esse é um ótimo ponto, Simone, Ótimo ponto. que começa a surgir essas preocupações super legítimas, né? Dado isso, como é que fica essa questão de propriedade intelectual e etc. E confesso que é uma discussão que eu ainda não tinha visto ser colocada na mesa. Olha, podemos fazer uma discussão só sobre isso, para buscar a Mas resposta, porque realmente. a resposta eu não sei, para especificamente isso, acho, mas reforça o ponto da diferenciação, de você conseguir colocar a sua pegada, né, a tua forma, o teu jeito, a tua sensibilidade, a tua capacidade de se conectar e tudo mais. Reforça isso. Agora, aí tem que ter o teu jeito único, né, de se colocar o mais, né, próximo desse ideal. Porque de Vocês resto, sabem a que chance de ser tudo, né, da minha experiência, eu acho que caminha para isso sim, teoricamente todo mundo ter acesso ao mesmo nível de informação. Agora, o que você faz com exatamente. ela é que vai fazer você diferente, né? É interessante isso, né, Gil? Ontem, conversando com o head da parte de operação aqui da Delphia, ele me trouxe uma demanda que eu fiquei pensando até que ponto a gente usa IA, mas a gente não quer demonstrar para os clientes que é uma IA falando com ele. Porque a gente está desenvolvendo alguns agentes para falar com os meus técnicos de campo, e ele me Uhum. trouxe uma demanda assim, Simone, a gente está desenhando, mas a gente precisava, de repente, que toda essa conversa ficasse no tom de voz da marca. Falei, bom, primeiro quero te elogiar porque você está preocupado com isso, que normalmente é uma preocupação aqui só dentro da equipe de marketing. Já fico feliz que Verdade. as pessoas estão entendendo essa importância. Uhum. Segundo, que eu fiquei pensando, por que essa importância? Porque ele já tem lá toda a comunicação do agente, que responde de forma automática, mas por que ele está tão preocupado em trazer esse tom de voz e ter a marca? Porque depois eu pensei, porque no fundo, o que a gente quer é criar conexão, né? E a conexão é muito importante. E aí, se eu realmente transmito que quem está falando é um agente que não tem uma linguagem própria, como a gente vê a Lu, da Magalu, se comunicando de uma forma muito proprietária, e outras inteligências artificiais, por quê? Porque a gente quer conexão, né? E eu acho que a IA, ela justamente vai vir para agilizar, para otimizar, mas a gente jamais quer que ela tire a conexão, que é o que une as relações. E no final das contas, esse teu exemplo é muito bom, Simone.
esse advento da IA é o que vai fortalecer a conscientização dos profissionais em relação a essa importância da marca, do tom da marca, da forma da marca falar. Antes, realmente, a preocupação em torno disso era baixa, fora do, né, do silo do marketing ali. Mas agora eu aposto que mais áreas vão começar a se sensibilizar para isso, porque realmente a ferramenta te obriga a garantir que eu estou falando de uma maneira única, proprietária, né, autoral ali, que é a minha marca falando com você, e não um agente falando de maneira genérica. É isso aí. Tem um tema que a gente não comentou, que para mim é um grande avanço que a IA traz, que é essa tecnologia abre portas para a gente conseguir dar uma escala diferente para o segundo item aqui que a gente quer discutir com vocês, que é a questão de personalização. A gente eu ouço, desde que eu comecei a trabalhar no marketing há um bom tempo já, que essa questão, não, a gente tem que ser mais personalizado, tem que ser mais customizado e palavras, né, derivadas aí desse lance. Só que, cara, isso desde sempre é uma grande dificuldade das áreas de marketing B2B. E eu tenho provas disso, não é minha impressão. O relatório do CMI também traz isso, que 60% dos profissionais de marketing B2B afirmam que, que eles têm um uso básico de recursos de personalização, ou seja, né, a personalização que eles adotam hoje nas comunicações de maneira geral são com uso básico, né, tá aquém do que eles entendem ser necessário. E aí tem um 35% ali que é moderado e o uso avançado é 5% só. Ou seja, é algo que é dito e pregado há um bom tempo já para os profissionais de marketing B2B, ninguém duvida da relevância e da eficácia disso, mas por outro lado, é algo que os profissionais não estão conseguindo entregar na ponta. Meu ponto de discussão aqui é o seguinte, Simone: por que a gente tem tanta dificuldade em colocar esse tema de personalização? E aí, mais um tempero aqui. O que se traz com a IA é, com a IA a gente consegue fazer a personalização em escala. Ou seja, já existe uma dificuldade em se personalizar para um grupo mais restrito, vamos assim dizer. E agora a IA te coloca um novo desafio. Não, mas agora tu tem que personalizar, é possível. A IA traz o desafio, é possível personalizar em escala. Qual que é a tua leitura dessa dificuldade do marketing, então, e essas possibilidades que a IA traz nesse sentido? A gente já tem uma dificuldade, talvez natural no B2B, porque o que a gente vende é algo que envolve muita complexidade, né? Um processo de compras longo, colegiado, racional, né? Então, isso já é difícil, porque quando a gente compara com o B2C, são decisões rápidas e emocionais. E aqui a gente tem um processo que é demorado. Então, já é essa dificuldade, acho que ela já está dentro do nosso negócio. E quando a gente fala de personalizar, a gente sempre acredita que está muito relacionado a um e-mail que tem o meu nome. E isso é muito Certo. importante a gente desmistificar, né? Tá. Quando a gente fala de personalização, no meu ponto de vista, a gente está falando cada vez mais de customização de comunicação. Abordagens que vão realmente falar com aquela pessoa sobre aquela dor. E aí, um dos começos que eu vejo nisso é a segmentação avançada. Cada vez mais a gente entender com quem eu estou falando, e muitas vezes, dentro de uma mesma empresa ou do mesmo target, eu tenho cargos diferentes. Então, essa semana a gente estava discutindo sobre começar a customizar conteúdo de acordo com o cargo, ou seja, para eu abordar um decisor, um C-level, com certeza a minha comunicação ela tem que ter uma customização para aquela pessoa naquela posição com uma necessidade, Uhum. diferente para um coordenador, diferente para um analista. E aí vem muito, Gui, a questão do conteúdo sob medida. Né? Eu acho que desenvolver conteúdos relacionados à preocupação específica daquela audiência. E aí a gente aqui em B2B, cada vez mais, tem muito aquela frase de conteúdos que vão evangelizar, que vão educar, por meio de conteúdo rico, por meio de infográfico, mas como é que eu faço com que esse conteúdo não seja um número e sim converse de fato com alguém que tenha realmente a dor? E aí a gente precisa muito olhar soluções customizadas, né? Principalmente a gente que é de consultoria, que não vende produto de prateleira, a gente vende algo que realmente se adequa à necessidade de um cliente que, ora, é uma no mercado financeiro, ora é outra no mercado varejista. Então, cada vez mais eu entendo que a customização de conteúdo pautado no conhecimento profundo da audiência e
na necessidade específica do cliente, é realmente o que vai fazer essa personalização que tudo está se falando agora. Uhum. Gil, quero te ouvir um pouco a respeito também. O B2B, por origem sempre, enfim, né, o que a gente pode ver é que não existe conteúdo genérico, porque uma empresa que atende segmento B2B já tem um grau de especialização alto, já tem um conhecimento técnico alto e tudo mais. Ainda assim, isso já é insuficiente. Se você não se debruçar em entender a dor, seja por segmento, seja por atuação, seja por cargo, seja por qualquer outro recorte, tempo de casa, sei lá, tem tantos elementos que a gente precisa fazer. A gente tem sentido muito isso, né, Gui, nos programas de ABM. Os programas de ABM em geral já tem um recorte importante, né? Porque você vai falar com um grupo de 50 contas, por exemplo, você já vai fazer um recorte dentro deles que já consegue ter um nível importante de customização. Mas, por incrível que pareça, a gente tem aumentado esse número de abordagens dentro dos programas para que ele ainda assim desça mais um nível. Então, né, tem o genérico, dito genérico B2B, que já não é genérico, tem os conteúdos mais segmentados e tem conteúdos que realmente chegam no nível 2, que aí é o que está conseguindo fazer engajar, é um trabalho, né, muito mais... É necessário mais tempo para fazer, porque tudo bem, tem IA tudo, mas tem muito de apuração, tem muito de você levantar os dados internos, né? Tem, sei lá, cases, essas coisas, você precisa olhar um pouco para dentro também para conseguir refletir no mercado e ele, né, se entender como par, se apresentar como, né, apresentar paralelos para que ele também se enxergue. O grande lance é esse, a conexão vem de ele conseguir se conectar com aquilo, ele se enxergar naquele conteúdo ou naquela situação. É tão simples quanto, mas tem ficado mais difícil sim, Simone, eu tenho visto essa situação. Você tocou num ponto interessante aqui, que é sobre o ABM, né? Tá aí uma estratégia que a gente consegue, no meu ponto de vista, ver claramente o poder da customização ou da personalização. Por quê? Porque ali você realmente precisa ter uma comunicação muito afiada e muito assertiva com aquele target, porque hoje eu imagino a quanto de vocês, todos que estão ouvindo aqui, recebem quantos e-mails pelo LinkedIn? Inúmeros, né? Então, como que a gente consegue dar atenção para aquilo que realmente importa? Porque quanto mais customizada for essa abordagem, mais eu consigo ali chamar a atenção daquele público para a gente conversar. Então, a IBM, eu acho que é fantástica essa estratégia, principalmente para empresas que têm vendas consultivas, complexas, que é muito ambiente de B2B, né? Mas aí, né, fazendo um jabá pro pessoal de vocês, eu acho que não é toda agência que consegue ter essa eficiência de se comunicar com um decisor que tem uma decisão racional, que normalmente está muito exposto quando ele decide fazer uma compra de tecnologia, né? Então, eu acho que isso é muito legal o trabalho, cada vez mais, da gente ter parceiros que consigam entender do nosso negócio, para conseguir transformar isso em comunicações que são de fato autênticas e adaptadas a cada audiência. Não, boa. E aí um pitaco meu aqui, que é o seguinte, é o que, aí, como prestador de serviços de ABM, a provocação que a gente tem que fazer aqui dentro a gente tem que passar em 2 filtros na abordagem que a gente faz para um prospect dentro de um contexto de ABM. Primeiro, dele olhar e falar, putz, isso aqui é bem útil para mim. Beleza, passou o primeiro filtro. O segundo, isso aqui é para mim. Que é esse filtro que é o mais difícil hoje em dia. A pessoa lê e fala assim, não, esses caras, esse pessoal aqui, mandou essa mensagem para mim. É pro meu contexto, não uma mensagem genérica ou que eles mandaram para mais não sei quantos. Esse é o desafio. Que aí eu digo que a questão da personalização, da customização, ela é uma questão que tem que sim ser perseguida, mas honestamente, se você faz parte desse grupo de mais de 60% de empresas que hoje tem um nível básico de personalização, não pense em implementar uma personalização em larga escala. Cara, faz primeiro com escala menor.
faz num contexto de ABM, num grupo de contas, de contatos ali que você quer fazer uma atuação mais direcionada e estratégica. Para depois você começar a pensar, cara, mas o que eu poderia fazer em escala? Porque não adianta querer dar esse salto, né? Aqui é querer pular degraus ali e não é uma boa ideia. Então, sim, a IA pode ajudar na personalização em contexto de ABM, de menos contas, porque ela consegue fazer dossiês de contas super interessantes ali, te ajuda a levantar uma série de dados que podem apoiar em abordagens bastante customizadas. E ela tem sim capacidade de ajudar com mais escalas, mas honestamente, discutir isso no nível de maturidade que está o mercado hoje me parece perda de tempo. A não ser que você seja os 5% que está avançado aí o que eu for te falar aqui, tu já vai saber como resolver. Então, eu acho que é por aí. Muito bem, e todo esse contexto aqui de customização me dá um gancho bom para a gente entrar no terceiro desafio aqui, que, né, já que a gente falou de LinkedIn e tudo mais, a gente vai falar um pouco do Thought Leadership, que é, sem dúvida, uma ferramenta, né, de marketing ainda que tem um potencial importante a ser explorado, tá? O marketing B2B ainda patina também em conseguir achar um lugar ao sol aí dentro do Thought Leadership. Tem um dado aqui que ilustra bem o que eu estou dizendo, também do CMI. 53% dos programas aí de liderança de pensamento ainda estão ou em desenvolvimento dentro das empresas ou na parte de exploração ali, né? Primeiras iniciativas, coletando os primeiros resultados. Só 11% dos profissionais entrevistados falaram, não, eu tenho uma iniciativa de thought leadership avançada, né? 11%, de novo, também bastante tímido o número, né, turma? Vamos lá. Tendo em vista que é uma temática que está na pauta aí de boa parte das lideranças. Então, eu queria discutir com vocês isso. Antes, acho que vale dar um passinho atrás aqui e discutir um pouco o que de fato é thought leadership. É só postar no LinkedIn, por exemplo? Simone, eu queria ouvir um pouquinho de você. Qual que é a tua visão a respeito aqui? Compartilha com a nossa audiência o que seria de fato um thought leadership. Olha, eu acredito que seja quando você tá pensando num conteúdo, mas não num conteúdo de aqui e agora, né? Você acaba se prendendo a uma mentalidade de curto prazo e o seu público acaba vendo você como um comentarista e não como um guia. Então, eu vejo esse pensamento de liderança como um pensamento que está muito disposto a seguir os conselhos que você vai dar para aquela audiência, e esses conselhos, eles vão fazer com que essa pessoa siga a sua marca. Então, o intuito é fazer com que cada vez mais a gente se destaque desse ruído que a gente vive cheio de comunicação e se torne um parceiro na jornada desse cliente. Então, cada vez mais o nosso objetivo é construir conteúdos que se conectem com a audiência, fazendo com que a gente se conecte com as aspirações que essa audiência tenha e com isso consiga construir uma jornada ou uma relação pautada em confiança. Boa. É muito aquele lance também de você compartilhar uma visão genuína tua com o mercado, né? E aí, dentro do que tu falou, né, Simone, não só do agora, mas também do médio, de longo prazo, é aquilo que você realmente entende como player, caminho que o mercado vai seguir, por exemplo. E isso, assim como o tom de marca é algo, tom de voz, né, posicionamento de marca, é algo que tende a ganhar relevância com a IA, isso aqui também o thought leadership. Porque é isso, é uma visão da tua empresa a respeito disso, é o que vai te diferenciar em termos de posicionamento do teu concorrente, do concorrente direto, indireto, enfim. Então aqui, de fato, tem um caminho que é necessário a gente explorar, né? Para a marca ter uma voz única, né? Um posicionamento único, por assim dizer. Eu acho que cada vez mais, Gui, a gente está vivendo um excesso de conteúdo e um excesso de comentários. O que a gente está buscando cada vez mais são empresas que consigam fazer com que a gente tenha uma visão, não com uma mentalidade de curto prazo, né? Como eu comentei, mas uma mentalidade do agora, mas
do futuro, que também muitas vezes já é o nosso presente. Porque a gente que trabalha com tecnologia, a gente está vivendo, o futuro para a gente já é o agora. Já Então, agora, é como verdade. que a gente faz com que o conteúdo, normalmente falando de tendência, normalmente falando de caminhos que aquela empresa deve fazer, seja de fato algo que está relacionado àquilo que a pessoa quer ouvir, relacionado à necessidade dela, e não um conteúdo genérico. Então você realmente precisa ter uma profundidade uma profundidade, uma mentalidade muito focada no teu cliente, na necessidade específica de cada um. Veja, a dor de um analista é muito diferente da dor de um coordenador, que é muito diferente da dor de um boarding, por exemplo. Como é que você transforma esses conteúdos, ou como é que você se comunica e faça com que aquela comunicação seja tão autêntica que as pessoas passam a seguir a sua marca e ver a sua marca como talvez aquela que vai direcionar caminhos. Exato, que te inspira. Nesse sentido, Gil, o que acontece com o Thought Leadership é que ele ficou muito, como é que eu posso dizer, muito atrelado à postagem no LinkedIn. E na verdade, acabou virando o sinônimo virou canal, né? E não essa questão que a Simone trouxe, que eu estava falando aqui de posicionamento e tal. Você acha que esse é um dos motivos de também o pessoal tá tendo mais dificuldade em tracionar essa frente? Você acha que também que no final, o LinkedIn é o grande canal para se trazer o top leadership, ou é algo maior, né, que vai além das fronteiras do querido LinkedIn aqui? Cara, eu acho que sem dúvida vai além das fronteiras, mas eu acho que o momento pede que pessoas deem a cara e que essas pessoas sejam a cara da empresa. Uhum. Basta dizer que tem o movimento, né, dos fundadores que hoje em dia direcionam, né, receita, enfim, o próprio fundador, conteúdos do fundador, conteúdos, né, que acabam gerando engajamento e tem a capacidade de gerar negócio, liderado pelo tem um monte de exemplo aí, a turma que escuta a gente deve seguir uma galera. Então eu acho que e isso em grande empresa, se a gente for pensar há pouco tempo atrás, tinha um treinamento de porta-voz, assim, era um negócio que para você poder falar pela empresa, Media você training. tinha media training, tinha uma série de treinamentos que você tinha que fazer, o que perdia naturalidade, só servia para você atender 3, né, jornais ou revistas na época. E isso, cara, por sorte, foi por terra. Então, tem essa demanda pelas pessoas se colocarem. Tem pessoas que naturalmente assim o fazem, e tem pessoas que precisam de um esforço, não digo de uma capacitação, mas de se ver como um potencial voz para a geração de negócio. A gente, né, em contato com os nossos clientes, encara essa situação em que o sujeito está numa posição super importante na empresa, mas a gente vê que o papel desses profissionais tem aumentado, assim, é um, é um job description, devia falar, cara, ó, você tem que ter um posicionamento, né, tem que participar das discussões, seja ir num evento, seja postar no LinkedIn, seja em ter um seu canal no YouTube, pode ser, né, podem ter outras frentes. Então, claro que assim tem uma preocupação de uma unidade, né, de discurso em relação aos pontos, né, às bandeiras que a sua marca defende. Então isso precisa estar bastante alinhado, porque no final essas pessoas representam a empresa, mas ao representar elas também têm que colocar a sua forma de ver, a sua personalidade, e cada vez fica mais evidente que você precisa acreditar no seu produto, no seu serviço de corpo e alma, assim, né? Aquela velha Verdade. história do vestir a camisa nem existe mais, assim, não é? Não se trata disso. Se trata de você realmente acreditar no que você faz, na empresa que você trabalha, na solução que você oferece, e a partir disso ser o especialista na função que te toca. Se você é o especialista comercial, no caso de uma consultoria, você tem que ser capaz de direcionar os desafios, né, de distintos desafios em diferentes segmentos e assim por diante. Isso tem que ser percebido nos canais que você se comunica, né? Ou que você pode ter a ajuda de uma assessoria de imprensa para se colocar em outros canais, inclusive não próprios, né? Canais terceiros, tem que se colocar nos canais próprios.
Eu acho que o desafio está colocado e só vai aumentar. Acho a importância de construção de audiência, tanto para os profissionais quanto para as empresas, nesse momento super importante. Não sei se isso só vai ficar mais difícil com o avanço né, da IA. Sabe que vocês estão falando a gente está falando de comunicação e falando de conteúdo que faça sentido. A gente aqui sempre se preocupa, acho que é uma preocupação de todos, né, de marketing B2B, é não ter um conteúdo raso. Mas muitas vezes a gente acaba, e eu até recentemente fiz um podcast entrevistando a líder de marketing B2B da Huawei, uma gigante Claro. chinesa. A gente fala muito sobre essa questão da necessidade da gente ser multi-áreas. Então, um conteúdo que marketing, normalmente, que lidera aqui, se ele está escrevendo sozinho, esse conteúdo vai transmitir algo raso para a audiência. Agora, se esse Total. conteúdo ele é desenvolvido, a gente foi beber numa área de pré-vendas, numa área de vendas que tem uma necessidade de dor, e aí foi caminhar com um gerente de produto, por exemplo, e aí a gente conseguiu transformar esses olhares num conteúdo em que marketing trabalhou, isso é um conteúdo de profundidade. Total. Né? Menos Então, é eu mais, acho que cada Simone, é vez. isso. Exatamente. Então, assim, às vezes, na nossa correria, a gente precisa ter uma certa humildade de admitir que a gente não vai ter uma profundidade como área de marketing para falar de um produto. Mas à medida que eu fiz um trabalho colaborativo com outras áreas, aí sim, esse conteúdo ele vai ser um conteúdo que vai falar com a audiência exatamente o que ela quer saber ou o que está doendo para ela. Não, tanto é que, a depender do teu papel na empresa, gerar conteúdo passa a ser job description. De verdade, assim. Exato. A gente tem um cliente que o CEO, que é um cara muito, muito consciente, que ele tem um know-how técnico altíssimo, ele coloca na agenda dele escrever blog post, ele escreve, vai participar de um webinar por mês, ele participa, ele reserva na agenda dele. A agenda do cara, obviamente, super concorrida, mas ele entende a relevância, a importância dele dedicar um tempo dele, que é caro, para gerar conteúdo. Então, assim, tu vê que também começa a ter essa mudança de mentalidade de algumas lideranças importante em relação a isso, assim. E aí é um movimento E super na verdade, interessante. tudo diz sobre humanizar a marca, né? Quando a gente coloca colaborador, porta-vozes da própria empresa, como o Gil tá falando, vocês comentaram da história do Media Training, e é real isso. Quando a gente acaba poupando ou indo para outros artifícios, né? Que não seja o colaborador, a imagem da empresa, a gente perde a nossa verdade, a nossa autenticidade. E aqui na Delphi a gente vê claramente que conteúdos em que a gente usa a voz do colaborador, a gente tem maior engajamento. E não é à toa, Não é né? à toa, Porque as exato. pessoas querem, no fundo, não podemos esquecer daquele mantra, né? A gente fala de pessoas para com pessoas e no B2B não é diferente. Então, quando eu coloco uma pessoa falando com outra pessoa, isso torna a relação real, a conexão se torna genuína. Boa. Por isso que o LinkedIn acaba sendo um canal muito adequado para o top leadership, que você consegue ali, né, dar a cara. Por isso que tem essa associação direta, ela não tá errada, tá correta. Mas você pode ter um canal de conteúdo proprietário, podcast que a gente faz aqui, um webinar, enfim, tem outras formas de também uma você newsletter. ajudar a distribuir mais essa visão, né? Aumentar o alcance dela. Mas o LinkedIn com certeza tem que estar na lista ali. Top One, eu acredito que para marketing B2B, o LinkedIn não tem como fugir dele se a gente está querendo vender, criar conexão, awareness. Porque o Exatamente. LinkedIn para B2B realmente é uma plataforma que, no meu ponto de vista, ainda não veio. Tudo bem que hoje a gente tem uma corrente aí de velocidade das pessoas começarem a se posicionar mais na IA, né? Mas eu acho que ainda tem tanta coisa para a gente fazer ainda mais dentro do LinkedIn. Essa coisa ainda mais é justamente como é que você se sobressai ao ruído de quantidade de informação sendo relevante. Com certeza. Muito bem. Vamos então aqui, bora lá, entrar no nosso quarto e último desafio aqui do que a gente vai discutir hoje, que é a desconexão dos esforços de marketing. Qual que é o tema aqui que a gente quer trazer? As áreas de marketing, obviamente, tem uma série de iniciativas que ela desenvolve ao longo do ano, enfim.
thought leadership pode ser uma, evento é outra, campanha de mídia, conteúdo proprietário num podcast, num webinar, e-mail marketing. O que acontece é que cada vez mais a gente tem, os profissionais de marketing têm percebido o prejuízo que é você desenvolver esse tipo de ações em silos, de maneira isoladas. Então você tem sua campanha de mídia que você joga, mede o resultado isolado e beleza, analisa aquilo isolado. Você tem lá a sua campanha de e-mail, newsletter que você também lança e analisa isolado. E por aí vai em várias, ou thought leadership no LinkedIn ou em qualquer outro canal, você vai lá e olha aquilo isolado. Ou seja, você tem feito um conjunto de ações, só que ao medir isoladamente todas essas frentes, o que você está fazendo? Você está diluindo a visão de impacto real que teus esforços de marketing estão surtindo no mercado. E isso gera um prejuízo enorme até de autoestima, por assim dizer, ao marqueteiro. Tem um dado que ilustra o que eu estou falando aqui, ó. Quando a gente, o mesmo estudo que eu tenho citado aqui do CMI, quando ele perguntou para os respondentes da pesquisa qual que é o nível de impacto que o teu marketing tem surtido no mercado, o que acontece? 47% acham que tem alguma efetividade. 31% falam neutro, meio que tudo bem fazer, né? Vai lá. Cara, só 3%, gente, falou que não tem uma alta efetividade. 3%. Ou seja, a maioria não está enxergando. Meu entendimento é que parte dessa autoavaliação... Gui, desculpa, acho que o dado está errado aí que você mencionou. Por quê? 3% é altamente inefetivo. Verdade, você tem razão. É o outro, né? É o 12%. É 12%. Isso. O Gil tem razão. É 12%. Mesmo assim, ainda é pouco, tá? Mas vamos lá. Corrigindo o dado, pessoal. Só 12% afirma que as iniciativas de marketing são altamente efetivas. Obrigado, Gil. Então, o que acontece? Parte dessa leitura de baixa efetividade das ações passa, inclusive, por isso, por você olhar todas as suas iniciativas de maneira isolada, não tendo uma linha mestra que te ajude a tanto orquestrar essas iniciativas, como também a mensurar de uma maneira única. Ô Gil, tu acha que isso é um ponto que está no radar de marketing e que tem caminhos para esses profissionais conseguirem ajustar essa visão mais individualizada das frentes de marketing? Cara, eu acho que esse é um tema, assim, é uma dor, né, Simone? A questão de, você tá aí, né, planejando orçamento para o ano que vem, que resultados você trouxe e tudo mais. No final do dia, a gente precisa trazer resultado de receita, né, gente? Assim, tá bom, tudo bem, tem que trazer resultado de receita. E a gente está dizendo que a construção da marca, do thought leadership, tudo isso demora tempo, que ao mesmo tempo a gente tem a pressão de curto prazo, a gente está falando de longo prazo, é um cenário realmente difícil. Eu acho que a gente precisa melhorar a nossa capacidade de mostrar os dados ditos intermediários. Os dados intermediários, e aí eu vou voltar com o exemplo de ABM, Simone, porque eu acho que ele retrata bem isso. Quando a gente seleciona um grupo de contas e faz uma atuação olhando contas, o que a gente passa a ver? Você consegue, né, nos relatórios de ABM dizer, cara, destas empresas, né, o engajamento delas ou desta empresa foi alto no LinkedIn, tantos profissionais clicaram, você consegue olhar a conta, você consegue ver se visitaram o seu site, você consegue ver uma série de elementos que mostram que dessas, por exemplo, 50 contas, 30 contas, na hora que a gente monta lá o mapa de calor, estão muito mais próximas de você porque estão com um engajamento alto e tudo mais. Tá? Ou seja, você consegue comprovar que essas empresas, que o seu esforço de marketing para 50 empresas fez com que 30 empresas se aproximassem muito mais de vocês.
da gente, né? Então você faz e conseguiu. Se você entrar em uma por uma, você consegue até saber que, cara, eles receberam material, pediram, Foi no evento. foi no evento, pediram né, contato. Essa lógica de olhar conta, impacto em contas, a gente tem visto que tem aumentado, tem extrapolado a capacidade não só do ABM, mas especialmente com tecnologia, se você monitorar, né? Ao monitorar, por exemplo, o seu site, as empresas que visitam o seu site, ao monitorar empresas que estão acessando a sua mídia, acessando os seus conteúdos, né, abrindo a sua newsletter, se você conseguir ter um olhar, né, único de conta, e as ferramentas e tecnologias têm ajudado a gente nisso, você consegue mostrar o valor gerado, não necessariamente ou não tão somente em receita, mas o quanto aquelas contas estão se aproximando de você, né? E isso faz uma tremenda diferença, porque o comercial, a lógica de que o marketing, na verdade, qual que é o nosso papel aqui? Conseguir criar confiança, relevância e proximidade a ponto dessas empresas, em nome dessas pessoas, quererem abrirem a oportunidade de negócio com a gente para que o nosso comercial fale. Ou seja, a construção desse caminho é muito árdua, penosa, longa, mas você tem hoje em dia como monitorar o quão próximo você pode estar disso. E o comercial, e não só o comercial, os outros, né, integrantes aí do comitê, começam a olhar as ações de marketing e dizer, cara, legal, essas empresas, né, olha os logos lá e fala, caramba, essas empresas estão circulando aqui ao nosso redor? Pois é, estão, graças ao marketing. Estão comprando agora? Não, não estão, porque possivelmente não estão em momento de compra, mas a gente está se aproximando e o nosso trabalho está sendo bem feito, né? E a gente costuma dizer assim aqui, né? Você aceitaria o convite para um evento de alguém que você não conhece? Ou, melhor ainda, você aceitaria ir na casa de alguém se você não conhecesse esse alguém, né? Dificilmente. Então, a gente às vezes tem até também a gente falou sobre isso, né? Alguns fights com o time comercial, porque eles querem um imediatismo. E Isso. quando a gente fala de ABM ou a gente fala do ambiente digital, e mais ainda, quando a gente fala da construção de B2B, o que a gente precisa primeiro é fazer com que as pessoas conheçam, considerem, aí sim elas vão abrir as portas delas, vão falar, legal, vou aceitar um convite ou vou aceitar um pedido de reunião. Só que para esse processo de conhecimento leva um tempo. Então, em ABM, por exemplo, não dá para sair abordando o cara de primeira e convidando o cara para uma reunião. Ele não te conhece, ele não te considera. Por que que ele te daria uma agenda que o bem mais precioso hoje é o tempo? Então, é muito importante a gente lembrar que parte do processo de chegar numa reunião é um processo. E esse processo demanda a gente primeiro fazer essa pessoa conhecer, fazer a gente se tornar relevante, aí sim, ele está pronto para a gente convidá-lo para uma reunião ou para um evento. E eu acho que é isso, mostrar, acho que o marketing tem a missão de dar mais transparência a esse processo, né? E o processo não é quantos cliques a campanha teve, quantas newsletters, qual foi a conversão, os cliques que a newsletter teve. Isso é dado técnico para a gente discutir. O importante é quais empresas target estão abrindo a newsletter, ou das empresas, né? Quais empresas estão mais próximas da gente e quais são os canais que estão sendo mais efetivos. Basicamente Você sabe, Gil, isso. que essa é uma dor aqui que assim, a gente faz isso, tá, mas quando vai vir o lead? Tá, mas quando que a gente vai ter a levantada de mão? E a gente sabe, porque no fundo é o que você trouxe muito no teu comentário, no fundo é receita. Mas quanto tempo também demoraria para um executivo, né, de vendas fazer uma Sozinho. prospecção one-on-one? Será que se eu ligar ou eu abordar no LinkedIn, eu teria atenção e reteria a atenção? Muito provavelmente não. Exato. Então, exigiria um processo até eu conseguir uma reunião numa grande empresa. E em ABM também é diferente, precisa de um isso. processo, né? E eu acho que você trouxe um ponto importante, que é um ponto nas campanhas que, assim, às vezes a gente vai falar com o time comercial e a gente quer mostrar clique, visualização, engajamento. Essa não é a melhor abordagem de se conectar com essa área. Então, às vezes a gente quer mostrar o resultado, mas
que resultado que eu vou mostrar que me conecte com esse público? E você trouxe um ponto que eu acho que é muito legal, né? Mais do que levar clique, é quantas empresas estão lendo e que perfis que estão lendo, É isso. né? Que estão engajados com a marca. Então, acho que é muito interessante nós de marketing também não ser afoitos de levar indicadores por indicadores, mas que indicadores que se conectam com aquela área que é o cliente interno da É campanha. isso. Indicador conectado ao processo comercial, né? Isso. Né? Então é muito disso. Por isso que é legal isso que o Gil comentou, assim, de também você estabelecer para controlar expectativas. O que é o resultado de curto prazo, que não é a reunião comercial, não é esse que é o curto prazo. O curto prazo é aproximação e por aí vai. O que é o médio prazo, o que é o longo prazo? De fato, a gente, né, como marqueteiro, e eu estou me colocando no grupo, obviamente, a gente reclama de tomar esses apertos, mas cabe a nós também mostrar um pouco do processo completo, né? O que vai acontecer aqui, o que é curto, o que é médio, o que é longo prazo, para combinar bem o jogo. Porque se você não faz esse combinado, com certeza tu vai ser cobrado pelo resultado final, que é o que o comercial, que é receita, no fim, né? E tem uma Então é outra coisa, importante né, mostrar gente? dessa visão, né? E tem uma outra coisa, né? Ah, todos nós precisamos entender que aquela área, que no caso é o marketing, que por trás dele tem ali uma equipe muito bem inteligente, que são agências especializadas nisso, como vocês, que tá tudo. Não digo que a gente tá tudo sob controle, mas a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo, né? Uhum. Então, quando a gente propõe ali uma jornada de ABM, a gente sabe que vai ter uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3, que vai chegar no famoso lead. Então, acho que também as áreas precisam confiar mais no processo. Sem dúvida. Assino embaixo. Tem que ter uma confiança do processo. Clareza do processo e, por consequência, confiar nele. E lembrar que, assim como o comercial, ele tem um tempo relativamente, não um tempo longo, um tempo, de acordo com a segmentação de B2B, que é um tempo longo, a campanha de ABM também tem a sua campanha. E aí eu queria trazer um case sobre isso, né, que a gente fez uma campanha com vocês de ABM, e recentemente a gente estava justamente fazendo aí a apuração de final de ano de resultados, e uma das coisas que a gente criou aqui é um dashboard de marketing que a gente consegue acompanhar todos os indicadores de leads, porque o lead está vindo por digital, está vindo por outbound, também a gente pode ter lead que está vindo pela parte orgânica. E Uhum. aparece lá uma empresa, e a gente está falando de uma campanha que a gente fez, se não faz um ano, ela parece que ela está numa construção de proposta, já tem negócio perdido e tem negócio andando. A gente está falando de quanto tempo que a gente fez a campanha para a gente começar a falar de negócio agora. Exato. Mas, Simone, eu preciso bater a minha meta logo. Tudo bem, mas quanto tempo você, executivo, demoraria para estar alcançando essa empresa, que é uma grande empresa multinacional, gigante, para falar com esse público? Então, o Uhum. processo também é respeitado quando a prospecção ano a ano. Exato. Cara, para mim isso é um problemaço, assim, é cultural, na real, né? Nem só do marketing, de vendas. O curto prazismo, assim, porque o curto prazismo impede que você consiga estabelecer processos que vão te retroalimentar o curto prazo do futuro. Então você fica sempre, tenta uma iniciativa e para, tenta outra e para. Tu não consegue fazer um ciclo completo. Porque a partir do momento que você completa um, beleza, vai começar a ter ali o esquema de previsibilidade de oportunidades, de receita e tudo mais. Mas tem uma jornada inicial que precisa ser, um caminho inicial que precisa ser percorrido, e que esse caminho inicial ele vai demandar mais tempo para dar os primeiros resultados. Depois disso, os frutos vêm, assim, né? É É como complexo. relacionamento amoroso, né, gente? Você conhece, no Exato. momento da conquista, conhece, troca telefone, e por fim, né, você chega de fato no objetivo final. É uma jornada relativamente longa, talvez, né? A gente não chega já num primeiro momento fazendo convite e tudo mais. Então, acho que e a gente tá falando de relações humanas no B2B também, a gente não pode esquecer disso. Uhum. Exato. Pessoal, passamos pelos nossos 4 pontos que a gente queria compartilhar com vocês. Tenho certeza que algum insight, você que nos ouviu aqui, tirou desse episódio, não tenho dúvidas. Simone, quero agradecer demais tua presença, seus insights, a sua contribuição. Parabenizar de novo pelo lançamento de livro. E deixa um recadinho final aqui para nossa audiência.
Eu que quero agradecer vocês pelo convite, por essa troca. Ó, queria mostrar aqui o livro de Ah, olha marketing ele aí, ó. B2B. Ah, tá ao contrário, Ao ó. contrário, agora Aí. foi. Marketing Jornada Marketing B2B B2B. para vocês. Então, o Gui vai deixar o link. Eu acho que mais do que uma bibliografia, eu acredito que a gente está precisando de mais conteúdo B2B, de cases práticos. Então, a dica que eu dou para vocês, não só para vocês lerem o livro, mas para que vocês possam, com essa bibliografia, continuar amadurecendo a estrutura de marketing que vocês estão, né? Seja para aqueles que estão no desafio de construir uma área nova, no desafio de conseguir ter um diálogo maduro com os stakeholders internos que às vezes não conhecem de marketing, seja para aquele que está migrando ou para os novos talentos que desejam formar aí a sua carreira nessa área. Então, que vocês possam tirar proveito e esse livro possa transformar o ambiente que vocês estão. Para aqueles que lerem depois, podem me acionar no LinkedIn, deixem seus comentários, críticas são super bem-vindas e eu espero poder, com o livro também, ajudar cada vez mais a gente ter nomes fortes no B2B, assim como a gente tem no B2C. Muito bem, Simone. Aliás, o LinkedIn da Simone estará aqui também nos descritivos. Acionem a Simone ali. Boa, Simone. Gil, agradecer também a sua participação, suas contribuições aqui em mais esse episódio. Sim, muito obrigado. Foi bem bacana gravar aí com a Simone. Passamos uns pontos interessantes. Acho que 4 pontos é legal, né? Dá para você fazer uma boa discussão em cada um deles. Às vezes a gente traz muitos pontos, né, Gui? É difícil sempre resumir e escolher, mas acho que a gente fez boas escolhas aqui. A lista era maior, mas a gente chegou em 4 justamente para dar a devida profundidade aqui. E agradeço a você que acompanhou mais esse episódio do Conversa B2B. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito, no YouTube. Nossa newsletter também está na área, é só acessar ela aqui pelo nosso descritivo. Beleza? Vejo você na nossa próxima conversa. Valeu! Valeu. Tchau, tchau.